mais um vídeo do canal de resenha de material lançamento. Esta publicação muito aguardada pelos fãs amantes de quadrinhos que pediram insistentemente que a Panini relançasse essa obra, e a Panini finalmente atendeu aos nossos pedidos e trouxe ela de volta. Eu estou falando do encadernado que é Superman entre a Foice e o Martelo, publicação da editora Panini, encadernado, capa dura, lombada quadrada, papel é o colchê, 172 páginas ao preço de R$ 32,90, reunindo aqui a minissérie em 3 edições Superman Red Sun, originalmente de 2003. Aqui na equipe criativa temos o roteiro sensacional do Mark Millar e a arte também que é bacana do Dave Johnson. E aqui temos uma publicação ao estilo Elseworlds, mostrando ali uma terra alternativa do multiverso da DC, um possível acontecimento diferente para o Homem de Aço, que é o que aconteceria se a nave com Superman, ao invés de cair nos Estados Unidos, caísse na União Soviética. Então ela traz uma visão de um Superman criado em outro território completamente diferente do americano, e temos aqui um Superman comunista, uma visão muito bacana, trabalhada de forma brilhante nessa história. Eu gostaria de ressaltar uma coisa antes de falar da resenha do material em si, principalmente para os leitores novos. Primeiro, que você não precisa ter lido nada do Superman. Se quiser um bom material do personagem, esta é a obra, não precisa ter lido nada do personagem em si. Segundo, que eu já vi uns absurdos quando anunciaram que ia lançar essa obra, algumas resenhas postadas na internet, algumas opiniões sobre este material, que eu acho que são pessoas que não leu ou tiveram uma visão errada, né, nesse mundo politizado de hoje em dia. Gente endeusando essa obra, falando que era uma bíblia do comunismo. E outras pessoas, né, opositoras ao comunismo, metendo pau, falando que essa era uma obra fazendo uma apologia ao comunismo. De forma alguma tem isso aqui, a publicação não fica nesse âmbito, apesar de trabalhar com o âmbito político, ela não tenta ficar fazendo a cabeça do leitor, mostrando qual política é certa e qual política é errada. Então você que é leitor novo e se viu alguma dessas baboseiras, ignore, não tenha uma má impressão deste material. Ele vale muito a pena ler e vocês vão entender de acordo com a resenha que eu vou fazer aqui e compartilhar com vocês. Aviso dado, bora lá sem reclamar. A história deste encadernado, ela começa apresentando o que aconteceria se a nave que trouxe o Superman à Terra tivesse caído na Ucrânia ao invés dos Estados Unidos, o que mudaria a forma do Superman tipicamente criado ao estilo de vida americano para um Superman criado ao estilo de vida da União Soviética, baseado ali no regime comunista de Stalin, educado para defender os ideais igualitários promovidos pelo Estado Social. A história ela se divide em 3 capítulos, cada um se passando em determinado período, desde os anos 50, 70 até os anos 2000, e logo de início vemos como o regime de Stalin na Rússia prospera praticamente em todo o mundo com o camarada de aço ao seu lado, principalmente se tratando ali do período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos vê o Superman como uma ameaça, já que as nações possuem ideologias diferentes, e os Estados Unidos, claro, se recusa a receber ajuda e aceitar a implementação do socialismo proposto pela União Soviética. Aqui na história, personagens icônicos ligados ao Superman também dão as caras, como a Lois Lane, o Lex Luthor e o Jimmy Olsen, e até mesmo temos aparições de outros personagens como a Mulher Maravilha e do Batman, que também foram reinventados dentro deste universo de maneira brilhante. E apesar da história utilizar muito de fatos históricos e o conflito de ideologias e sistemas econômicos, colocando ali o capitalismo versus o comunismo, de forma alguma o Mark Millar coloca os conceitos de bem e mal para definir os lados. E ele nem tenta fazer a cabeça do leitor. Tudo aqui é em tons de cinza, e o que ele apresenta é uma lição de história abordada de forma muito inteligente, mostrando os pontos positivos e negativos de cada regime. Ele utiliza ali um pouco de visões utópicas, e o essencial, ele nos apresenta um Superman em uma versão diferente da habitual, mas que ele mantém sua essência do super-herói, o homem do amanhã que defende os ideais dos quais ele acredita, e acima de tudo, o Superman que luta para salvar e proteger a todos em prol de um mundo melhor, independente das diferenças. Então, eis aqui uma ótima obra, espetacular, isso é muito bom. Um dos melhores Elseworlds que eu já li na minha vida, sem exagero nenhum para vocês. O Mike Millar ele traz todo um contexto histórico e político trabalhado de maneira inteligente aqui.
e como eu falei pra vocês, aqui não é usado de nenhum partidarismo político, então um leitor que jamais leu essa obra, mas viu alguém falando alguma besteira, ou viu alguma resenha exaltando o comunismo, alguém metendo pau nessas brigas estúpidas de direita versus esquerda, não tem essa impressão errada dessa obra aqui. Aqui jamais no Arkham Comics temos essa frescura de misturar religião e política com os quadrinhos, e o Mark Millar ele aborda esses temas, mas ele não tenta fazer a cabeça do leitor. É sensacional. A trama ela apresenta muitos diálogos, uma carga grande de textos, mas nada que é cansativo e arrastado, pelo contrário, tudo acrescenta ali informações que tornam este universo criado por ele bem rico e também prende o leitor, e ele faz isso de uma maneira muito bem fluida e dinâmica. A arte do David Johnson também é um show à parte, pode não ser aquela arte de saltar os olhos, mas ela combina muito bem com a publicação. O Mark Millar trouxe esse Superman diferente do habitual, né? O Superman azulão, aqui temos um Superman comunista, mas o personagem de forma alguma perde a sua essência. Para quem conhece o Homem de Aço vai se identificar com ele aqui na obra. E temos, né, o Superman comunista, né, e de um outro lado temos um Lex Luthor americano. Então a obra ainda vai ressaltar aquele conflito, aquela rivalidade entre os dois de uma maneira espetacular aqui. Tem a aparição de outros personagens também do universo da DC dentro dessa terra, mas eu não quis mencionar para não estragar, né, o entretenimento de vocês, mas garanto que vão gostar. E o desfecho da obra é espetacular, é inesperado e sensacional para o leitor que não leu isso daqui. Você termina a leitura com aquele sorriso no rosto, que fez um ótimo investimento e que leu uma ótima história sem utilizar de clichês, e muito empolgante e inteligente. Tanto que essa obra ela chegou até a ser revisitada, né, no grande arco que tivemos no 952, que foi o Convergência, né? E é muito bom, é sensacional. Eu posso ficar aqui meia hora falando quanto Superman entra a foice o martelo. É muito bom, mas eu não vou fazer isso. Eu garanto que, para quem não leu, é uma leitura que vale um investimento. Independente se você é fã da Marvel, da DC, qualquer leitor de quadrinhos deveria ler essa obra, porque ela é muito bem escrita. Se eu tiver que dar uma nota para este material, a minha nota, sem exagero nenhum, é uma nota 10. Fica a minha dica para vocês que Superman Entre a Foice e o Martelo, uma obra-prima muito bem escrita. Mark Millar mandou muito bem junto com David Johnson. Vale a pena você investir, dar uma conferida, procure este material em promoção em alguma loja, ou então adquira ele em bancas, aí vai de cada um de vocês. Compre antes que esgote, adquira sua edição, que eu garanto que você não vai se arrepender dessa leitura. E obrigado por assistir até aqui, vocês que acompanharam mais essa resenha, eu agradeço muito. Se já leu essa obra, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, a experiência com Superman Entre a Foice e Martelo. Se já leu a versão antiga da Panini, o que foi que achou, deixa aí nos comentários. Se é novo também, se inscreve no canal, marque o sininho das notificações. Nós nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!